A definição do ateísmo pode ser bem simples de modo generalizado, pois para muitos significa simplesmente a descrença na existência do divino. Existem, porém, muitos termos e definições que não são tão facilmente explicadas. Fato é que não se trata de crença ou descrença pura e simplesmente, e sim uma posição sobre algo que muitas vezes atrai preconceitos e, portanto, desrespeito a uma opinião. A religião, para muitos que seguem certa linha de pensamento, pode ser relacionada com um termo chamado de coesão social. Para o sociólogo Emile Durkheim, em que desconstrói a ideia de crença em deuses, a religião é apenas um sistema de crenças, assim como qualquer outro. Tais crenças se voltam para coisas místicas que são responsáveis pela criação de rituais para a partir dessas mesmas crenças. Sendo assim, a religião não se consistiria simplesmente em fé em um ser supremo, e dessa forma obtemos uma ideia mais aberta do que é ter fé em algo, sem precisar ser um deus, uma ideia ou um ritual em si, mas qualquer coisa que represente algo para o ser. O neurocientista Eric Cicutto, ateu, nos conta um pouco mais sobre o ateísmo de forma geral e como que ele aparece para a sociedade em seu modo de ver. Se a gente for partir de uma definição mais semântica, o ateísmo ele tem uma raiz que ele nega o que seria o teísmo. O teísmo é algo que acredita num Deus único, um Deus, seria o Deus cristão, o Deus islâmico, judaico cristão, né? E outros deuses também, no caso, se a gente fosse falar de Zeus ou coisas do tipo, são entidades teístas. No caso do ateu, ele não acredita nessa entidade. Um agnóstico, ele já seria uma pessoa que não consegue dizer enfaticamente, tipo, não, nada existe ou não existe, eu não sei dizer se... Não estou dizendo que exista, porém, eu não estou dizendo que não existe. O ateu, ele já tem essa visão mais... não tenho evidências nenhumas para acreditar que possa existir, é bem provável que não exista. Então eu acho que essa é a diferença, é quase a mesma coisa, tanto que se você for pesquisar, você tem a ATEA, que é a Associação de Ateus e Agnósticos. Então é uma coisa um pouco bem... uma coisa relacionada, vamos dizer assim, não tem uma grande diferença. Eu trabalho com neurociência, na verdade. Eu não vou dizer que eu sou um neurocientista, mas eu sou um grande estudioso de neurociência. A neurociência estuda o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso, em interação com o ambiente. Então, eu acho um pouco difícil quando você começa a estudar ciência a sério, certas dúvidas, certas questões que aparecem na sua cabeça, e você começa a pesquisar mais, a questionar mais, eles
não vou dizer que necessariamente te levam ao ateísmo, mas eles te deixam numa visão crítica. Eu acredito que essa é a grande definição, é você desenvolver uma visão crítica sobre as suas crenças, sobre o porquê que você pensa assim, o porquê que você é assim, o porquê que a sociedade pensa assim. De vez em quando, essa crença ela é assim porque ela sempre foi, mas tá, da onde veio isso? Vamos pesquisar, vamos ir buscar. E aí você começa a achar algumas respostas, às vezes mais dúvidas, mas eu vejo a ciência uma grande norteadora para essas questões. Muito se é debatido que a religião exerce um certo poder de organização da sociedade, que sem ela as pessoas não teriam o porquê de fazer o bem, e o mundo se tornaria um verdadeiro caos. A nossa amizade não é só aqui, o teu amor não é só aqui. Al-mar'u ma'an ahabba yawm al-qiyamah, ou como qala alayhi salatu wassalam, que o ser humano, o homem, estará junto àqueles a que ele ama. Então este amor também requer uma obediência. Por isso, ya ibad ar-Rahman, ya ma'ashar al-mu'minin. A mesquita é o principal local de culto para os seguidores da fé islâmica. É lá que acontecem as orações, onde os muçulmanos se juntam para rezar para o seu Deus, Alá. Assim como o catolicismo, o islamismo é uma religião com muitos seguidores ao redor do mundo. E seguindo a teoria da organização, seus adeptos seguem uma série de normas que sua religião os impõe, como suas vestimentas, seus hábitos alimentares e a dedicação total da sua vida ao seu Deus. A partir da ideia de Durkheim, surgem muitas críticas ao redor do ateísmo. Pelo fato de não ter fé no místico ou no divino, o ateu não teria ideais para serem seguidos, o que o classificaria como alguém sem propósito e, portanto, pronto para fazer o que bem entender. Há, entretanto, muitos argumentos, não contra a teoria de Durkheim, mas sim o que muitos tiram dela. Nas eleições dos Estados Unidos é mais fácil as pessoas votarem em qualquer cara X, desde que ele tenha Deus ou tenha uma religião, do que um cara ser ateu. Se o cara se disser ateu, basicamente ele perde uma eleição, assim, não vai ter voto. Porque aí a gente tem que começar a pensar no tudo que vem junto com o fato de você se dizer ateu. Pelo fato de o ateu não acreditar em Deus, ele pode fazer qualquer atrocidade, não teria moral, seria um cara imoral. E a gente consegue rebater esses argumentos por outras fontes. A própria psicologia, hoje a própria biologia, tem estudos que mostram que a nossa espécie humana, o ser humano, é um ser social por natureza e colaborativo. Então não é porque Deus existe que eu vou cooperar com vocês ou que nós vamos cooperar em sociedade. É mais benéfico para todos nós como espécie cooperarmos. Já ouviram aquela teoria do o nosso cérebro não entende muito bem o não? Se eu falo para vocês, não pensem num elefante cor-de-rosa, automaticamente vocês pensaram no elefante cor-de-rosa. Quando a gente levanta questões desse tipo, incomoda pessoas pelo simples fato de, como foi comigo também, de eu pensar naquilo. E quando você pensa naquilo, a sua mente, ela questiona, ela fala, putz, mas eu não tinha pensado por esse ponto de vista. E isso é difícil. Tem um cara que eu gosto bastante, ele tem um canal no YouTube, ele chama Pirula, não sei se você já ouviu falar dele. E ele fala uma coisa que eu lembro direitinho que me marcou muito, porque é verdade. Ele fala, o pessoal acha que é legal, tipo, eu sou ateu porque eu escolhi ser ateu, mas vocês conseguem entender o quanto desconfortável é pra mim eu não conseguir pensar no que, tipo, tudo vai dar certo. Eu não consegui, porque a minha lógica, a minha razão não permita que eu pense numa ajuda assim, assado. É um conforto, isso não é fraqueza. A religião ela é um conforto, pensar em Deus, ou seja lá o que for nesses pontos,
ela é um conforto, e isso não do lado negativo, muito pelo contrário. E o ateu ele não tem esse ponto. Ele tem que viver ali meio sem isso. Ah, ele é mais forte? Não, estou argumentando absolutamente nada, se ele é melhor ou pior, nada. Nem esses papos de dizer que ateu é mais inteligente. Não, tem nada a ver. Uma coisa que a gente precisa entender, e eu tenho essa visão, eu acho que o ateísmo, em mim, pelo menos me traz um pouco disso, existem seres humanos, independente é mulher ou é homem, é heterossexual ou homossexual, é religioso ou ateu, o ser humano, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua história, cada um tem os seus méritos, os seus defeitos, e independente de, mas ele é mais inteligente porque ele é ateu. Não, às vezes o cara é mais inteligente porque ele é mais inteligente, independente se ele é ateu ou ele é cristão. Tem muitos religiosos que são geniais. Então eu vejo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a questão do ateísmo, em geral, ela puxa esse lado um pouco de incomodar as pessoas. Você simplesmente pedir para pensar sobre isso. É difícil para todos nós. O ateísmo, portanto, não se classifica como algo contra religiões e suas crenças e costumes, mas sim como uma maneira de pensar e também como um jeito de agir, com sua própria filosofia. Assim como a enorme variedade existente entre religiões, que devem ser respeitadas, o ateísmo também faz parte da diferença. فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكون